Agora, pessoal, aqui no caso, os nossos HDs e SSDs. Isso aqui é um HD que é utilizado em computador de mesa, tá? Isso aqui ele tem uma entrada que a gente chama de entrada SATA, tá? Antigamente a gente utilizava também uma entrada chamada IDE, que no caso nos computadores mais modernos já não estão utilizando mais. Porém, é bem importante ressaltar para vocês que vocês acharem algum formato diferente, vocês podem tirar dúvidas com a gente, mas a maioria agora já vai vir com a entrada SATA, tá? Esse aqui é um HD, no caso que é mais utilizado em notebook, porém, que ele tem aqui no caso um tamanho menor, porém ele pode ser utilizado em tanto computador de mesa quanto notebook, tá? Então, isso aqui, o formato dele físico, o outro, no caso, não caberia no notebook porque ele não caberia por falta de espaço, tá? Mas você consegue utilizar tanto um quanto o outro, tanto computador de mesa e notebook. Mas os notebooks você vai encontrar mais desse tamanho e computador de mesa vocês vão encontrar mais nesse tamanho os HDs, tá? Agora temos uma nova tecnologia chamada SSD, que ela é muito mais rápida. Os HDs eles são assim, uma tecnologia ultrapassada, né, que a gente utilizou por muitos anos, porém para os sistemas atuais, principalmente quem trabalha com a plataforma Windows, que no caso Windows 10 ou Windows 11, ele no caso já é mais, fica muito lento devido à questão da velocidade. Geralmente ele vai ter uma velocidade aí de 50 megas por segundo, dependendo do HD, mas geralmente é mais ou menos nessa base. O SSD ele já tem uma velocidade mais ou menos, o SSD SATA, tá? De 550 megas por segundo. Então você consegue ter um ganho aí de 10 vezes mais velocidade devido a trocar um HD por um SSD, tá? Não confunda a velocidade dele com o tamanho deles, tá? Porque temos HD e SSD aí de, no caso, 120 GB, 240 GB, 480 ou 500 GB, no caso 1 TB, 2 TB, tá? Normalmente são múltiplos, tá? Não é uma regra, mas normalmente são múltiplos, mas vocês podem ver um HD ou um SSD de um tamanho diferente, tá? Mas no caso ali, se você tem no caso um SSD de 1 TB ou um SSD de 120 GB, a velocidade é a mesma se for o mesmo SSD. Muitas pessoas acham que se você colocar um SSD de 1 TB, o computador vai ter muito mais velocidade, ele vai ter mais capacidade, é igual você ter uma casa maior, vai caber mais coisas dentro dessa casa, tá? Então é importante você ter um grande, porque se no caso ele ficar muito cheio, aí no caso pode causar travamento por a unidade estar muito cheia. Aí no caso é importante você ter um HD ou um SSD maior, tá? Mas não se engane, porque muitas pessoas às vezes vai lá e colocam um SSD de 2 teras num computador que não tem 50 GB. Não tem sentido, você acaba ali no caso rasgando dinheiro, tá? Então você precisa ver o quanto que você precisa de arquivos dentro dele, tá? E temos agora a tecnologia, a mais recente agora, que no caso esse aqui é um NVMe. Existe também o SSD M2, esse aqui já é um NVMe, o M2 ele tem o mesmo encaixe aqui do NVMe, mas estudem na hora de compra porque o M2 ele tem a mesma velocidade que um SSD SATA, ele só vai mudar no caso o encaixe, tá? No caso da peça, então às vezes você vai comprar lá um SSD M2 achando que vai ficar mais rápido e no caso não vai porque ele tem essa mesma velocidade de 550 MB, só vai mudar aonde você vai encaixar, porque isso aqui você encaixa direto ali na placa, certo? O NVMe, logicamente do NVMe, ele vai ter uma velocidade muito maior, geralmente aí, no caso, são uns 3.500 megas, mais ou menos, e 3.500 megas. Então ele tem uma velocidade comparado, por exemplo, um HD que era apenas 50, é uma velocidade assim, absurdamente mais rápida. Só que não é todos os computadores que aceitam. E alguns computadores só aceitam o M2, certo? E não aceitam o NVMe. O NVMe, por mais que seja o mesmo encaixe, você vai encaixar a peça vai ali, só que ele não vai ter leitura. Então, como que você vai saber isso? Olhando as especificações da sua placa-mãe, tá? Que a gente vai estar mostrando para vocês como vocês vão fazer isso. Lá na hora que vocês verem a parte de armazenamento, ele vai estar lá mostrando, é o SATA, é o M2, é o NVMe. Então é importante você consultar, senão você vai comprar uma peça e não vai funcionar para você, ok? Essas aqui são as nossas unidades de armazenamento que a gente mais utiliza, tá? E isso serve aqui tanto para computadores de mesas, notebooks, sistemas operacionais diferentes também aí, como MacBook, enfim. Por exemplo, só que alguns sistemas da Apple utilizam SSDs próprio deles, tá? Eles têm uma parte de monopólio. Hoje existem adaptadores para quebrar alguns tipos desse monopólio, você conseguir utilizar de outras marcas,
mas na maioria dos casos pode ser diferente também. Então, para você comprar também um SSD, se você for utilizar um MacBook, é importante você também analisar e pesquisar antes de comprar, ok? Que ele vai ter um SSD próprio para o ano e modelo do seu MacBook, ok? Seu MacBook, iMac, Mini Mac, o que seja ali da Apple. Então, essas são as nossas unidades de armazenamento, tá? Eles têm velocidades, mas também temos parte de armazenamento e entender que são coisas diferentes. E que você tiver dúvida, conta com a gente.